Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude e hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Rainha. Ele é cardiologista, geriatra e ciclista, né? Eu tinha que te chamar. Tava faltando essa parte, hein? É verdade, né, doutor? Você é esportista nesse assunto, né? Gosto muito dessa área que é a atividade física, me interessa pela literatura e me interessa em praticar. Pratico bastante ciclismo. E pratica? E compete? Competição, treino regularmente, são 70 quilômetros ao dia, final de semana vai para 150 e por aí vai, preparando para as provas. Não, peraí, todos os dias você anda 70 quilômetros por dia? É isso aí. Uma vez por semana a gente descansa. Não acredito. Olha, essa eu não sabia, porque ele ainda faz plantão, ele atende na clínica, no hospital. Como que começou essa paixão pelo ciclismo? Olha, foi alguns anos atrás onde eu me deparei com necessidade ou me envergonhando de ter que dar bom testemunho para os pacientes, né? Como que eu mandaria um paciente a perder peso, controlar colesterol, glicemia, hábitos de vida, alimentação, e fazer atividade física, praticar atividade física, sendo que eu mesmo não fazia. Então, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, eu tomei assumi essa mudança de estilo de vida e comecei a praticar em mim mesmo aquilo que eu falava para as pessoas. Então, foram aí 22 quilos que foram perdidos. Nossa! E daí em diante, o encontro de um esporte que eu me apaixonei, que é o ciclismo. Mas poderia ter sido um outro esporte. Mas é por isso que eu falo para os pacientes que tem que procurar uma atividade física que provoque aquela vontade, aquela emoção, aquele desejo de praticar. O Dr. Fábio Rainha me fez lembrar daquela história de Gandhi, né? Que o Gandhi foi uma senhora perguntar: Gandhi, mas o que eu faço? O que é viver sem açúcar? Como que eu convenço a minha filha a não comer açúcar, né? E aí Gandhi falou para ela: daqui 3 semanas eu te respondo. E depois ela voltou 3 semanas e a senhora não responde lá porque eu precisava ficar 3 semanas sem comer açúcar para te dar a resposta. Exatamente, é a mesma coisa. É isso. E doutor, hoje nós vamos falar sobre a importância da atividade física na terceira idade, né? O doutor acabou de falar aqui, há anos atrás ele começou a praticar o ciclismo, é para qualquer idade, atividade física, mas qual é a importância específica na terceira idade? Porque na terceira idade tem muito perda muscular, de massa muscular, tem muito isso, né, doutor? Tem sim. Então a gente começa, Sandra, falando assim, basicamente que sobre fatores de morte no mundo, né? Se a gente colocar os principais, né? Primeiro vem a hipertensão, segundo vem o tabagismo, terceiro a diabetes e quarto sedentarismo. E muitas vezes na prática diária a gente fala assim, o colesterol, nem citei ainda. Então você vê que o sedentarismo é algo que vem anteriormente a isso. E se você iniciar a atividade física de maneira regular, com a atividade física você consegue modificar a hipertensão, tratar a doença hipertensão. Com a atividade física melhora os índices glicêmicos e muito pouco provável que alguém que faça atividade física regularmente continue fumando, porque são coisas opostas. A pessoa, por si só, vai ter a necessidade de parar com o tabagismo. Uhum. Então, você vê que é uma atitude que faz diferença na vida de qualquer um. Não estou falando de idoso, de qualquer ser humano. Eu, você, qualquer um. Lá no consultório eu tenho um quadrinho que eu coloquei lá, propositalmente, que é um desenho de uma bicicleta e uma frase que fala que para que você mantenha a sua vida em equilíbrio é como andar de bicicleta. Você tem que estar sempre em movimento. Então, o movimento é importante na vida de qualquer um de nós. Em especial na terceira idade, você falou, perda de massa muscular, sim, existe uma série de perdas que podem acontecer no processo natural de envelhecimento. Quando a gente fala de terapia para o processo de envelhecimento, a gente fala sobre isso. Principalmente a atividade física. E ouvindo o Dr. Fábio falar, né, parece que é algo simples, né, ou fácil. E aí, de novo, eu lembro do Padre Haroldo, que a gente está falando muito nesses programas, porque agora ele tem comemorado os 100 anos de vida dele. Ele, faz uns 30 anos que ele faz atividade física. E até 2 anos atrás, ele fazia aquela posição invertida do yoga. Tá vendo? Ele ficava com a cabeça no chão e a gente falava, padre, como você consegue? E ele respondia, não é fácil, eu tenho um sacrifício diário para fazer esse treino. Então a gente fala, é fácil porque eles sempre fazem. Mas, poxa, doutor, que horas que você acorda para andar 70 quilômetros por dia? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre tirar o tempo para si, eu falo aos pacientes na prática. Nós temos 24 horas no dia. 1 hora só para você, 3 vezes por semana, é só isso que você precisa. Para poder não ser considerado sedentário. Então, alguma atitude a gente tem que tomar para que a gente modifique os hábitos de vida. A gente não está discutindo aqui nem alimentação no momento. Então, é uma coisa que vai intervir. A medicina avançou, a gente já falou sobre isso já, a gente já disse que vivemos mais,
graças à alteração da taxa de mortalidade infantil, melhora das medicações, da tecnologia na área médica. Mas a gente tem que entender que o remédio, a medicação, ela aumenta o tempo de vida. Isso é verdade, porém sem qualidade. A única medida que aumenta tempo com qualidade é a atividade física. E doutor, pela tua experiência lá no consultório, qual que é o principal motivo dos idosos não praticarem atividade física? Então, acredita muito que é cultural, Sandra. Nossa geração não teria desculpas para isso, porque teve acesso às informações. Eles não tiveram essa situação sacramentada desde jovem, poucos os que têm isso aí. E infelizmente, do total dos pacientes que vão ao consultório, 80% não faz nenhuma atividade física. E bate exatamente o que tem na literatura e, inclusive, o idoso é a faixa etária que mais precisa e é a que menos faz. Então é um trabalho na verdade, incansável, não de tentar convencer, porque a gente não convence ninguém, mas a pessoa tentar ver se ela experimenta iniciar uma atividade e seus benefícios, porque a partir do momento que a pessoa inicia, ela vai sentir a necessidade de manter isso, porque ela vai perceber que vai ter benefícios. Muitas vezes tem que esperar 2, 3 meses para poder sentir isso vigorosamente, né? Então, um profissional que seja bem orientado para acompanhar um idoso, na verdade, seria fundamental. E nos exames clínicos é evidente a diferença de se o idoso começou a fazer atividade física. Olha, não precisa nem te falar de exame. Se você tirar foto do grupo de idosos que faz atividade física, do grupo de idosos que não faz, é completamente diferente. São pessoas diferentes. Você põe a mesma faixa etária, você olha e fala, não é possível. Esse tem 10 anos a menos. Não, esse é muito mais vigoroso. Esse tem muito mais disposição. Então, a atividade física melhora diversas nuances da vida. Melhora sexo, sono, humor, disposição, aparelho locomotor, massa óssea, massa magra, índice glicêmico, colesterol. Melhora memória. É melhorada. Então, o indivíduo que faz atividade física regularmente, ele tem a chance diminuída em 50% de desenvolver quadros demenciais. As pessoas ficam preocupadas com heranças familiares para esse tipo de quadro demencial, onde corresponde só a 18%. Os demais são estilo de vida. Então, o estilo de vida é o que impera. E, doutor, explica pra gente de forma mais técnica o que acontece. São os hormônios que são liberados? Como é que faz tanta diferença assim no idoso que faz atividade física? Olha, a gente podia tecer vários comentários sobre isso e talvez ficasse até chato, porque vira um pouco maçante. Mas entendendo que o envelhecimento natural traz alteração da pele, por exemplo, alteração osteomuscular. Existe a substituição natural de músculo por gordura, lipossubstituição que a gente chama. Então isso é natural do envelhecimento. Então como combater essas condições, né? Quando você fala do aparelho locomotor, você está falando de articulações. Você pode ter degenerações articulares, você pode ter artrose, você pode ter, do ponto de vista de massa óssea, osteopenia, osteoporose, que é a fraqueza óssea. É um conjunto de coisas. Nós somos setorizados, somos uma coisa só. Nós separamos porque para poder entender melhor, aparelho digestivo, aparelho locomotor. Mas hoje entende-se que massa óssea e massa muscular é uma coisa só. Então, para você recuperar massa óssea, você tem que recuperar massa muscular. Se recuperar massa muscular, você tem que recuperar massa óssea. Então, as pessoas ficam batendo muitas vezes, vou fazer só musculação, não adianta. Vou fazer só o remédio da osteoporose, não adianta. Entendi. Então, é a associação, é o conjunto de coisas que vai produzir a diferença lá na frente. O senhor já tem muitos casos no consultório de pacientes que, quando atingiram a terceira idade, decidiram, não, vou fazer atividade física porque quero ter qualidade de vida? Diversos, né? Isso é muito legal quando isso acontece, porque esses são aqueles divulgadores. Até brinco, vou pôr um quadro seu aqui no consultório, vou dar uma foto, para que outros vejam e testemunhem. É um testemunho isso, porque a pessoa melhora. Pacientes às vezes depressivos, ansiosos, transtornos do sono, distúrbios do sono, insônia, tudo isso vai melhorar. Então, como eu falei, a capacidade, a disposição, a energia muda. Então a pessoa parece, eu estou com fraqueza nas pernas, isso é comum. Mas no consultório que eu vim aqui que eu estou com fraqueza. Na hora que você vai examinar, é um indivíduo sarcopênico. O que é isso? Ele não tem massa muscular. Existe inclusive aqueles idosos obesos sarcopênicos. Tem gorduras, são gordos, obesos e não tem massa muscular. O sarcopênico é o que não tem... Tem a diminuição de massa muscular. E é o que vai trazer as causas de incapacidade. Quando você fala de pacientes muito idosos, que são aqueles que são de mais de 75 anos, são os very old, a gente vai entender que
preocupação com câncer, AVC, infarto, tem que ter? Acho que tem que ter, claro que tem que ter. Porém, o que mais vai acometer e passar o facão na saúde e na qualidade de vida será a falta de massa muscular. Então, as dependências, o indivíduo que vai começar a ter marcha arrastada, risco de quedas, fraturas, vai ser indivíduo que não tem a condição de atividade física. Gente, olha que interessante, né? Às vezes a gente está preocupado com tantas outras doenças que está muito mais na mídia, que fala que atinge muito mais o idoso, mas às vezes é uma atividade física, uma caminhada, uma natação, pode mudar tudo. A gente está entrevistando o Dr. Fábio Rainha, nós vamos para um rápido intervalo cultural e a gente já volta. Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. O Dr. Fábio está me deixando com vergonha, porque é tudo questão de atitude e me falta às vezes, sabe, Dr. Fábio? Olha, eu falo, a gente acha, é uma desculpa achar que tem os filhos para cuidar, tem o trabalho, tem os pais. Gente, o Dr. Fábio deu a dica, são 3 horas por semana, 3 vezes só. Você já sai do grupo de sedentário. E eu até, antes de fazer a próxima pergunta para o Dr. Fábio, vou trazer uma informação para vocês, que é o seguinte, em recente pesquisa divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, foi decretado que os idosos paulistanos lideram o ranking dos que menos praticam atividade física. A pesquisa foi realizada com base em 2.600 entrevistas entre homens e mulheres em outras 13 regiões do estado. Das pessoas com 60 anos ou mais ouvidas, 28,9% não atendem às recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à prática de atividade física. É muita gente, né? Então, Sandra, é como nós comentamos há pouco, né? O grupo que mais precisa é o que menos faz. E nós, na nossa rotina do dia a dia, e falando sobre os adultos mesmo, ainda antes de chegar ao envelhecimento ou ser considerado idoso, a gente se ocupa de várias coisas e não faz. Uma questão de agenda. Você falou questão de atitude, mas é uma questão de agenda, questão de organizar. Agora, você imagina, então, qual é a desculpa, entre aspas, de um idoso que não faz atividade física? Não vai falar que não tem tempo. Teoricamente, o tempo seria algo que tem ali para fazer, teria um pouco mais de tempo ou tempo de sobra para realizar. Então, a gente não pode julgar a vida de ninguém, mas a gente tem que tentar encontrar na nossa rotina diária o nosso momento, dizer egoísta, o seu momento. Porque você pode cuidar do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, mas em que horas você vai cuidar de você? Até mesmo porque no consultório a gente fala, às vezes os próprios idosos, eles ficam preocupados com a vida dos filhos, com problemas financeiros dos filhos, em ajudar financeiramente os filhos e a resolver os problemas dos filhos. E você está tratando de um idoso de 80, 90 anos. Ok? Cujo filho é um filho que vai ter 50, 60 anos. Ou às vezes até um pouco mais. Mas aí a gente fala assim, ok, mas e se a senhora não estiver mais aqui para ajudar? O que vai acontecer? Ou se a senhora não puder mais ajudar porque fisicamente vai estar acamado. E como será? Então, queira se preservar, queira ajudar, então cuide-se primeiramente de si. Eu falo que é a escolinha do paciente idoso, da Maria, do João. Olha, só acorda de manhã, toma seu café da manhã e vai para a sua escolinha. Qual a sua escolinha? Não sei. Hidroginástica? Uma horinha de hidroginástica, vai lá e segunda a sexta você resolve o seu problema. Então, e os demais horas do dia você fica à vontade para quem quiser. Então acorda e vai para sua escolinha. Eu brinco e falo assim com os pacientes porque para poder entender, tem que ter o seu momento de autocuidado. E de verdade, a gente fala tudo questão de atitude, de agenda e também de hábito, né? Quando começa, daí vai, né? Porque você sente falta, né, da atividade física. Nós temos a mania da procrastinação, né? De empurrar, né? Empurrar com a barriga, eu diria popularmente. Mas a atividade física, a partir do momento que a gente sai da inércia e passa a ter uma movimentação diferente, o exercício vai fazer falta, porque ele libera mediadores humorais, mediadores neurológicos de sensação de bem-estar. Por isso tem muitos viciados, entre aspas, na atividade física, porque a sensação é muito boa. As pessoas conseguem se desprender, inclusive, de remédios. Por exemplo, antidepressivo. Não estou dizendo para ninguém parar sem orientação médica, estou dizendo que se existe uma oportunidade de desmame, é essa. Sim. Fazendo atividade física. Baseado em estudo científico, não sou eu quem diz, é a literatura médica mesmo. Então, qualidade de vida, ela vai ser conquistada a partir disso. Você pega as doenças principais, osteoporose, osteoartrose, elas têm direta correlação com a atividade física. Você pode melhorar a massa óssea com exercícios físicos
de mobilização, de impacto leve, por exemplo. Você pode melhorar as condições da sua osteoartrose, fortalecendo a musculatura, você está dando maior estabilidade para os joelhos, para o quadril, para a coluna. Você pega um indivíduo idoso que tem a gloriosa dor do ciático, você vai estudar a história de vida dele, ele tem uma fragilidade de musculatura abdominal e sobrecarrega a coluna lombar. Isso vai gerar dor ao longo do tempo. Aí soma a degeneração, a artrose, a osteoporose. É um conjunto de fatos que depois não acha quem resolva. Então o geriatra tem esse papel. Eu e o Dr. Carlos Eduardo no Centro de Geriatria Campinas, a gente tem esse papel, esse foco. Você entra lá, você vai ver no consultório que a gente tem quadros de pessoas em fazendo atividade física. Por quê? O intuito é estimular. O que nós fazemos, nós tentamos passar para as pessoas. Eu não mando você fazer. A gente faz e mostra. Nós fazemos. Faça você também. Com certeza. A gente pode considerar que a atividade física, que a caminhada serve ou é muito fraco? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a caminhada, vamos imaginar um indivíduo que não tenha risco de quedas, né, que tenha condições para marcha e tudo mais, ela é considerada uma atividade física desde que aconteça todos os dias, 40 minutos ao dia. Então, assim, é muito mais complicado ou complexo, do meu ponto de vista, pegar um indivíduo que nunca fez nada e falar assim, agora vai todos os dias. Até pode, eu tenho vários que sim, inclusive porque a caminhada não paga nada. Então, não tem condição, então vai para a caminhada. Mas se tem a condição de ter alguma outra atividade física, um personal, uma natação, um deep running, que é corrida na água, uma atividade física outra, aeróbica, diferentemente da caminhada, 1 hora por dia, 3 vezes por semana, é suficiente para manter o vigor. Eu até te fiz essa pergunta porque uma outra pesquisa aqui em Pelotas diz que eles encontraram as principais barreiras à adesão à atividade física para o idoso o seguinte: falta de dinheiro, sensação de cansaço, falta de companhia e de tempo. De tempo eu não entendi realmente. E de cansaço eu vou te dizer que aquilo que eu falei, não faz, menos vai fazer. Quanto menos faz, mais indisposição vai ter, mais fraqueza vai ter. E é um ciclo, porque não faz, perde massa muscular, perde a muscular, tem fraqueza, a fraqueza não vai fazer. Então é um ciclo vicioso. Aí aquele indivíduo que se encontra com marcha arrastada, andador, muitas vezes, ou a grande parcela deles, não é um evento agudo que gerou aquilo. É uma progressão ao longo da vida onde o corpo foi se desadaptando, perdendo funcionalidade. Que isso não traduz envelhecimento normal, natural, senescência, senilidade. Eu acho que, se eu não me engano, num outro programa a gente conversou sobre isso. Aquelas plaquinhas que antigamente existiam, ou em alguns locais ainda está desatualizado, que é a vaga preferencial, onde o desenho era um idoso com uma bengala. Isso não pode. Isso foi mudado já. Agora é um rostinho de um idoso, uma senhora idosa sorrindo. Por quê? Porque isso é pejorativo. A idoso é debilidade, é perda. Não é isso. É independência, é qualidade de vida, é tudo aquilo que a gente já vem debatendo. E hoje a gente vê muitas praças públicas, né, aqui em Campinas, Valinhos, aqui na região, para a atividade dos idosos. Eu acho uma iniciativa fantástica. Então vamos assim, elogiar, isso é fantástico. A colocação dessas praças com os aparelhos para que os idosos façam seus exercícios, isso é fantástico. São exercícios bem pensados, você vai ver, não é algo difícil de ser realizado, você consegue realizar sozinhos e tem um bom resultado. Tem toda a orientação aí? Tem toda a orientação. Você está em companhia, né? Porque eu vejo às vezes um idoso conversando com outro, eu falo, bom, eles estão ali no ambiente deles, né? A única coisa que a gente alerta sempre, Sandra, é que não pode esquecer que procure seu médico, procure seu geriatra, para fazer a sua avaliação clínica antes de começar a atividade física. Isso é uma coisa importante, tá? Apenas para certificar de que não haja uma contraindicação para que no momento que você faça a atividade física você sinta algum mal, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Então, na verdade, nada mais é do que a sua avaliação rotineira. Faz uma avaliação de rotina e, com a autorização do seu médico, do seu geriatra, comece a fazer atividade física. E aqueles suplementos alimentares, vitaminas, isso ajuda muito também, né, doutor? Com atividade física junto, né? Então, a gente tem que ter, racionalmente, hoje, a medicina baseada em evidências, né? Então, aquilo que tem comprovação científica a gente fala, a gente propaga, aquilo que não tem a gente deixa um pouquinho de lado. O que existe hoje de uma coisa de maneira eficaz é suplementação específica para idosos daqueles que têm uma condição de fragilidade. Aquela história de tomar vitamina por tomar, isso não existe. Inclusive, o uso abusivo de vitaminas já tem comprovação científica que aumenta a mortalidade. E aumenta a chance de câncer. Então, não é simplesmente tomar por tomar. Você tem que ter o seu médico, ele vai dosar tudo aquelas vitaminas
ou fazer um check-up por completo, inclusive a dosagem das vitaminas, e aquilo que for necessário será reposto. Uhum. Agora você me lembrou, eu tinha uma amiga que ela tinha muita amostra grátis de remédio, porque trabalhava com isso, né? E chegava lá em casa e falava assim, fica com esse tanto. Deixa eu vai vencer, porque aqui ninguém usa. Até hoje, às vezes as crianças ficam doentes, eu tenho que chamar a vizinha. Me empresta aí alguma coisa, porque também é um hábito, né? Você achar que sempre é com remédio, né, que resolve tudo. E não é, né? Exato. Essa ideia de que deu certo com a vizinha, ela tomou, fulano disse. Principalmente na terceira idade é um problema, porque inclusive é um assunto que é muito bom de debater, que é polifarmácia no idoso. Que é tomar mais do que 3 medicações ao dia. Isso já é um diagnóstico. Assim como hipertensão, diabetes, então eu sei que é um outro tema, mas é interessante de saber. Tomar mais do que 3 remédios ao dia é considerado polifarmácia. Aí você pega um idoso, muitas vezes, não toma mais de 3, toma mais de 15. Então isso falta, de fato, orientação geriátrica. Tomar mais de 15? Não, tomar mais do que 3, a gente tem que caçar a limpeza desses remédios. Deixar só aquilo que é essencial. Porque não quer dizer que envelhecer tem que tomar remédios. Sim. Então, polifarmácia, como disse, é um diagnóstico, porque vai produzir efeitos colaterais. Esses dias eu ouvi um vídeo, na realidade aqueles palestras, né, o TED do Abílio Diniz. E você vê que ele é bem idoso, né, teve filho já idoso, e ele falou, a frase para mim que mais marcou foi essa: com 29 anos eu fiquei preocupado com a minha velhice. Então, desde os 29 anos eu faço muito esporte, me alimento, bebo muita água. Eu ia falar agora, porque da história dele eu já li alguma coisa e, de fato, sempre foi praticante de atividade física, né? Tem filho dele que é atleta também, é ciclista, enfim. Você vê que a atividade física para o envelhecimento é uma prova de que é fundamental, né? Ele que tem a sua cognição preservada, tem sua autonomia preservada e tudo mais. E com bastante idade. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, muito legal. Para mim é uma emoção grande estar aqui com você. O Dr. Fábio Rainha e também o Dr. Carlos Eduardo Sampaio vão estar aqui outras vezes conosco. Nós vamos falar sobre diversos assuntos ligados à terceira idade. Inclusive, se você tiver alguma dúvida e quiser escrever para a gente, para a VV8, para a Sandra Sade, ou para o endereço do Centro Geriátrico. Isso, centrogeriatriacampinas.com.br. Isso, nós vamos deixar aqui no GC e liga para a gente, nós vamos estar outras vezes aqui com vocês. Muito obrigada pela sua participação e a gente te espera no próximo programa.